Gente, por que a gente está fazendo esse trabalho da consciência negra? Porque é importante conhecer nossas origens africanas. Conhecer as origens africanas é importante para compreender a identidade nacional do Brasil e a diversidade étnica do povo brasileiro. A cultura afro-brasileira é uma parte fundamental da cultura brasileira. Mas como isso acontece? Eu sei. Com as músicas, com os instrumentos como o birimbau, o agogô e o afoxé. Danças como a capoeira, o samba, o axé e o coco e o maracatu. Culinárias como os pratos, como a feijoada e o uso do azeite de dendê. Língua como fubá, macaco e moleque. Vestimenta como a riqueza de cores e detalhes em grafismos e texturas. Além disso, estudar a história e a cultura africana é importante para reconhecer as contribuições dos africanos que chegaram ao Brasil como escravos. A África é considerada o berço da humanidade e foi o local onde se desenvolveram grandes civilizações como a egípcia e entre outras. É importante também respeitar As diferenças e acabar com estereótipos, promovendo a justiça social e reconhecendo os direitos dos negros e de sua descendência. Você sabia que a África possui um total de 54 países? É o continente com a maior quantidade de países, seguido pela Ásia e pela Europa. Vocês também sabiam Que os países africanos se dividem em 5 regiões geográficas, como África Setentrional ou África do Norte, África Central, África Meridional ou do Sul, África Ocidental ou, por último, África Oriental. e a nossa pesquisa é sobre a África Meridional. 5 países que fazem parte da África Meridional. O primeiro país que vamos falar é a África do Sul, cuja capital executiva é Pretória e a capital judiciária é Bloemfontein e a capital legislativa é a cidade do Cabo. Extensão territorial aproximada em 1.219.090 km². O idioma da África do Sul é o afrikaner e o inglês, e mais uns idiomas oficiais, e a moeda de lá é o rand. O país é conhecido por sua biodiversidade e pela grande variedade de cultura, idiomas e crença religiosa. A Constituição reconhece 11 línguas oficiais. 2 dessas línguas são de origem europeia. O afrikaner é uma língua que se originou principalmente a partir dos neerlandeses e que é falado pela maioria dos brancos e mestiços sul-africanos, e o inglês sul-africano, que é a língua mais falada na vida pública, oficial e comércio, mas é apenas o 5º idioma mais falado em casa. Considerando uma economia de renda média alta pelo Banco Mundial, o país é considerado um mercado emergente. A economia sul-africana é a segunda maior do continente, atrás apenas da Nigéria, e a 25ª maior do mundo. No início do século XX, alguns países e instituições ocidentais começaram a boicotar os negócios com o país por causa das suas políticas de opressão racial e de direitos civis. Após anos de protestos internos, ativismo e revolta de sul-africanos negros e de seus aliados, finalmente em 1990, o governo sul-africano iniciou negociações que levaram ao desmantelamento das leis de discriminação e às eleições democráticas de 1994. Em abril de 1994, são realizadas as primeiras eleições multirraciais da história sul-africana. O ANC ganha as eleições e Nelson Mandela, formando um governo de unidade nacional, torna-se o primeiro presidente sul-africano negro. Inúmeros mamíferos são encontrados na região das savanas, como leões, leopardos, rinocerontes brancos, guinos azuis,
escudos, impalas, hienas, hipopótamos e girafas. A maior parte da área de savana localiza-se no nordeste do país. Por fim, vale citar que a África do Sul já foi agraciada com 5 prêmios Nobel. Agora vamos falar do segundo país da África Meridional, Botsuana, capital Gaborone, extensão territorial aproximada de 581.730 km², idioma inglês e setsuana, moeda pula. A população de Botsuana é composta por 1.967.569 habitantes, sendo que a maioria reside em áreas urbanas. Gaborone, capital nacional, é a cidade mais populosa com 224 mil habitantes. Além de ser usado para se referir à segunda língua mais falada pelos habitantes, Setsuana é o termo usado para descrever as ricas tradições culturais de Botsuana, seja interpretado como membro dos grupos étnicos Setsuana ou de todos os cidadãos de Botsuana. A história de crescimento econômico de Botsuana em relação a seus vizinhos africanos teve seu início quando o governo decidiu usar o rendimento gerado pela exploração de diamantes para abastecer o desenvolvimento econômico com as políticas fiscais prudentes e uma política estrangeira cautelosa. O país atualmente é o maior produtor de diamantes do mundo. O turismo é outro elemento de grande importância para a economia local. A diversidade de ecossistemas dá a Botsuana o título de país mais preservado e selvagem da África. Lesoto ou Lesoto, oficialmente Reino de Lesoto, em inglês Kingdom of Lesotho, é um pequeno país da África Austral, um enclave incrustado na África do Sul, montanhoso e sem saída para o mar. O país é o antigo reino da Basutoland, um dos países etnicamente mais homogêneos da África. 99% de sua população é da etnia Basuto. O país vive da agricultura e criação de ovelhas na cordilheira do Drakensberg, que domina a maior parte do território e atinge mais de 3.000 metros de altitude. É bastante dependente da África do Sul. O dinheiro enviado por seus cidadãos empregados nas minas e fábricas sul-africanas representa 26% do BIP. E o próximo país é a Namíbia, da capital de Windhoek. A extensão territorial aproximada é de 824.290 km². O idioma é inglês e a moeda é o dólar da Namíbia. A base da economia da Namíbia está na extração e processamento de minerais. A mineração compreende 20% do PIB do país e faz da Namíbia o quarto maior exportador de minerais não combustíveis da África e o quinto maior produtor de urânio do mundo. Aproximadamente metade da população depende da agricultura para viver, dos quais a maior parte pratica a chamada agricultura de subsistência. Agora iremos apresentar o quinto país, Eswatini, antiga Suazilândia. Esse país tem duas capitais, Mbabane e Lobamba. A extensão territorial aproximada desse país é 17.630 km². O idioma é inglês e Suswati. A moeda é Lilangeni. Eswatini é uma das poucas monarquias absolutas sobreviventes no mundo. Anteriormente conhecido como Suazilândia, é um pequeno país sem litoral de 17.364 km², com uma população de 1,2 milhões de pessoas e uma densidade de 63 pessoas por quilômetro quadrado. Apesar de seu pequeno tamanho, contém 4 zonas agroecológicas. Compartilha fronteiras com a África do Sul e Moçambique. É um país em desenvolvimento com uma economia pequena, baseada na agropecuária.
Porém, o país não é autossuficiente na produção de alimentos, sendo exportador da cana-de-açúcar e abrigando importantes reservas de carvão mineral.